E aí, turma, bom dia! Como é que vocês estão? Já somos 13 pessoas aqui, 12 tá variando. E aí, deixa eu ver quem já tá por aqui, além do nosso convidado. Bom dia pro Kaique, Eliseu, Sil, Joelma Albuquerque, Vitor Oliveira, Érica Oliveira, Michelangelo, Thaísa, Felipe, Diego Nunes. Opa, deixa eu ver. Esse número vai oscilando. Bom dia pro Talvani Maia, Washington Costa, Sheila Tenório, Vitor Nascimento, Sinha Zezé, bom dia. Bom dia, Jane, Renata, Yasmin. Bom dia, doutor Elias Henrique, Clécia Maria. Diego Nunes dando a dica de escutar bongá, música africana. Bongá é música xambá. O xambá foi uma nação que existiu aqui em Alagoas, mas depois do episódio triste de 1912, do Quebra de Xangô, os que resistiram sobreviveram em Pernambuco. E bongá são os queridos, né? São referência no coco xambá. Infelizmente Alagoas perdeu essa referência, mas é uma nação quilombola daqui de Alagoas. Curti muito, já fui a uns dois shows de bongá, quase não sai. Hoje a gente está iniciando nossa série de lives para celebrar a Semana de Povos Indígenas do Instituto Federal de Alagoas, IFAL, Campus Batalha, onde eu trabalho. E eu quero primeiramente agradecer ao professor Magno Abreu, que sugeriu que nós realizássemos dessa forma. Nós não podemos deixar passar em branco, com o perdão do trocadilho, esse momento tão importante que é realizado pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEABI, do Campus Batalha, do IFAL Campus Batalha. Então, a partir de hoje até quinta-feira, nós vamos fazer uma live por dia com convidados bastante especiais. Já vou adiantar a programação dos próximos dias. Amanhã, na terça-feira, nós faremos uma live às 4 da tarde com Daiane Sá Chucuru Cariri, que é ativista indígena, e vai falar para a gente, conversar um pouco sobre juventude e ativismo. Ela que é uma jovem Chucuru Cariri, originária de Palmeira dos Índios. Na quarta-feira, às 7 da noite, nós vamos fazer mais uma live com a enfermeira Itajaciara Barbosa Chucuru Cariri, que vai bater um papo sobre os desafios dos profissionais de saúde indígena diante da pandemia de Covid-19 que todos nós estamos enfrentando. Na quinta-feira nós teremos a nossa última live, que será com o Iraque Tangeri Pancó, ele que também é um jovem ativista indígena e é presidente do Conselho Local de Saúde Indígena, lá no sertão de Alagoas, em Jeripancó. Pois bem, eu vou chamar aqui, já tem uma galera bacana. Bom dia, Jangada Produtos Artesanais, Gabriel, Robert, Jéssica Fonseca, bom dia, Leonardo Lima. Vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, que é o professor Cássio Júnior Chucuru Cariri. Nossa primeira live, inaugurando essa Semana de Povos Indígenas, nessa nós vamos bater um papo sobre a história e a memória do povo. Eu chamando
Bom dia, professor Cássio Júnior. Olá, Cosme. Bom dia, amigo. Como é que estão as coisas por aí? Está tudo bem por aqui, na medida do possível, né? Estamos seguindo as orientações das autoridades médicas, sanitárias e seguindo no nosso isolamento social por enquanto, né? Desse nosso afastamento, digamos assim. Segundo as minhas contas, eu acho que eu estou hoje no 32º dia de isolamento. Só tenho saído para ir no mercado. Às vezes me assusto, porque no caminho me parece que o pessoal ainda não entendeu que é necessário isolamento. As vidas seguem normais em algumas ruas. E isso às vezes me deixa assustado. E por ficar assustado eu fico mais em casa. Isso me estimula a ficar mais em casa. Bom, ainda tem gente entrando. Eu vou aproveitar esse momento inicial de nossa conversa para fazer uma apresentação ligeira do nosso convidado de hoje. O professor Cássio Júnior Ferreira da Silva Chucuru Cariri é graduado em História pela Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL, Campus 3, Palmeira dos Índios. Ele é especialista em História do Brasil pela Universidade Cândido Mendes e, no momento, está fazendo mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Então somos colegas no momento de instituição, mais uma vez. Porque ele também foi meu colega durante o nosso exercício de representação da sociedade civil no Conselho Municipal de Política Cultural de nossa cidade. Cássio, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos bater um papo, né? Obrigado, Cosme. Vamos lá. Vamos começar sobre a origem, uma breve formação, discorrer um pouco sobre a formação histórica do povo Chucuru Cariri de Palmeira dos Índios. Isso, Cosme. Nós estamos aqui localizados no agreste alagoano, né? O semiárido, como, enfim, prefiram. E Palmeira dos Índios ele foi um aldeamento indígena, né? No período colonial e posteriormente no Império. E aí é interessante a gente pensar que o aldeamento, bem como as aldeias, o fato de você fazer um recorte territorial e dizer que ali é terra indígena, primeiramente foi uma invenção colonial, posteriormente uma invenção do Estado brasileiro, né? Porque antes desse processo de colonização, não existia limites para dizer onde começava e onde terminavam as aldeias. Tudo era terra indígena, né? E então Palmeira foi um desses aldeamentos onde a colônia, né, portuguesa recortou uma delimitação territorial e disse: olha, aqui é terra indígena. E ali foram aglomerados diversos povos de origens diversas que nós hoje nem sabemos ao certo qual, né? E essa mistura dentro do aldeamento deu origem ao nosso povo Chucuru Cariri, né? Nós nos reivindicamos hoje dessa maneira. Então, ainda lá em 1872, né? Acho que nós que versamos sobre essa temática indígena já sabemos, o presidente da província de Alagoas ele extingue todos os aldeamentos, né? Usando como parâmetro afirmar que os índios já estavam já não tinham aquelas características ditas tradicionais, já estavam misturados, né? E as terras do aldeamento de Palmeira dos Índios foram tituladas no nome de terceiros, né? E aí justamente em 1952 é comprada a Fazenda Canto, que é a aldeia onde eu resido, e é o momento onde o nosso povo é reconhecido novamente como indígena, né? E para compreender esse processo de 52, claro que é um momento já estudado, né, por historiadores, por diversos pesquisadores, mas inclusive abordo isso na minha dissertação, que eu estou tentando terminar. Eu coloco a figura de um pesquisador como muito importante nesse processo, que é o
Carlos Estevão de Oliveira, né? Ele passa por Palmeira dos Índios em 1937 e é interessante que na escrita dele nós percebemos inclusive o potencial econômico e a evolução econômica que Palmeira dos Índios vivia, né? Ele chama Palmeira de futura Campina Grande de Alagoas, né? Seria uma cidade que estaria ali competindo frente a frente com a capital Maceió. E em Palmeira dos Índios oficialmente não existia índio, né? Bem como no Nordeste, mas o Carlos Estevão ele vai buscar notícias sobre a população indígena no Nordeste. Então ele passa, além de Palmeira, por Porto Real do Colégio, onde hoje está o povo Cariri e Chocó. Ele passa por Águas Belas, né? Lá no povo Funiô, e também em Tacaratu, lá no povo Pancararu. E ele divulga o material que ele levanta como notícias sobre remanescentes indígenas do Nordeste, né? Então ele divulga como notícia mesmo, que existia índio. E isso é muito importante para esse reconhecimento étnico do nosso povo. E também uma entrevista que eu fiz com o seu Antônio Celestino há pouco mais de um ano, ele diz o seguinte, né? Seu Antônio Celestino, que é patrimônio vivo do estado de Alagoas, ele é tombado, né? Patrimônio tombado. Isso mesmo, Cosmo, foi tombado, né? Diplomado como patrimônio vivo do estado de Alagoas, um reconhecimento justo. É uma das pessoas mais velhas do nosso povo, né? Um sábio, eu falo sempre para ele que ele é o meu guru. É um dos homens mais sábios que eu conheço. Sem dúvida nenhuma. E é tio da Daiane, né? Que vai estar aqui amanhã. Exato, E aí o seu Antônio me disse o seguinte, que Carlos Estevão, ele teve diálogos com o pai dele, com Alfredo Celestino, e que ele ofereceu alguns caminhos, algumas dicas de como deveria se dar a luta do povo, né? Então, esse contato com esse pesquisador, com esse antropólogo, foi fundamental para essa relação dessa luta, né? Para o povo Chucuru Cariri conseguir o reconhecimento étnico. Bom, isso foi em 52, né? É compra da Fazenda Canto, a primeira aldeia reconhecida já no período republicano. E hoje nós estamos aqui no nosso território indígena, com 8 aldeias já reconhecidas, né? Com outras aldeias em processo de retomada, em processo de reconhecimento ainda, como é o caso da aldeia Monte Alegre, como é o caso da aldeia Jarra, que estão lutando pelo seu reconhecimento. O nosso território ele sofreu diversas reduções. Hoje ele é um território já declarado indígena. Ele tem 7.033 hectares, né? Mas nós indígenas só temos acesso a aproximadamente 1.200 hectares, que são a soma das 8 aldeias já reconhecidas. O restante ainda continua ocupado por poceiros, né? Que são não índios que estão com a posse da terra indígena. De certo modo, a gente pode dizer que a história do povo Chucuru Cariri é a história da esperança pelo acesso à terra, né? Porque Sim, todo esse processo identitário que a gente tem conhecimento e que há registros é um processo que está intimamente ligado à luta pela terra, né? Sim, Cosme, é verdade. Aqui nós somos um povo que historicamente lutamos pelo acesso à terra, né? Esse acesso ele vem sendo negado. Nos últimos anos vem sendo cada vez mais difícil pautar a questão territorial, são diversos ataques, mas é uma luta que não pode parar, né? Que nós continuamos sempre. Eu me lembro de uma frase que me tocou muito uma vez num encontro com o Patrimônio Vivo, o nosso pajé Antônio Celestino, em que ele disse: "O nosso remédio é a terra". Essa frase me marcou profundamente. Eu acho a síntese da sabedoria do povo Chucuru Cariri nessa frase. O nosso remédio é a terra. E é uma frase para a gente pensar nesse momento histórico, né, em que estamos vivendo,
uma intensa crise sanitária, uma intensa crise de saúde, e vale lembrar nessa semana, acho que ficará como proposta filosófica minha na atividade para os estudantes dessa semana, refletir sobre essa frase: o nosso remédio é a terra. Enquanto a gente continua a nossa discussão, nosso bate-papo, deixa eu ver quem entrou aqui. Bom dia para o Jadir, querido Jadir, Madilene Delfino, Cris Correia, Maitê, Luana Versulino, Jaracinã, Ellen Fragoso, bom dia. Ellen Fragoso está dizendo: bom dia, pessoas que deixam a nossa quarentena mais interessante. Bom dia para vocês também, vocês têm feito uma ótima companhia nesses últimos dias. Leonardo, bom dia. O Emerson, Maria Célia, Mimi Macedo, Drica Oliveira, Isa Farias, Vitória Nunes, quanta gente boa, Isael Ribeiro, Fagner Silva, Jefferson lá do Dionel. Eita, galera boa. Jadir está dizendo: parabéns pela qualidade das lives, muito obrigado, camarada, a participação de vocês deixa tudo isso muito especial. Nicole, bom dia, Nicole Freire, bom dia, Joyce, bom dia, Jossandra, professora Jossandra. A Mimi está dizendo: muito boa conversa com o Cássio, e a gente vai continuar. Cássio, eu falei agora há pouco que nós conversávamos sobre o fato de que a luta pelo reconhecimento identitário do povo chucuru iria também uma luta pela terra. E fazendo memória do processo colonizador, a gente sabe que foram utilizadas muitas estratégias para a promoção do genocídio, o desaparecimento desses povos. Alagoas mesmo foi um território que foi tomado dos caetés. Na verdade, eram muitos grupos que foram rotulados historicamente com esse nome, caetés. Então, Alagoas foi... até houve uma justificação canônica, digamos assim, religiosa, para justificar a guerra, para justificar a tomada dessas terras. Esse foi um dos métodos, né? A guerra direta, com armas de fogo, mas houve também outras formas de extermínio. Então a gente pode dizer que é uma relação entre colonização e contaminação também, né? Perfeito, Cosmo. É isso mesmo. E eu acho que é importante nós falarmos isso, principalmente nesse momento onde teorias da conspiração estão em alta, né? Onde supostamente a Covid-19 foi produzida pela China para ser usada como arma biológica. Mas as mesmas pessoas que levantam esse tipo de informação sem qualquer embasamento técnico não falam, por exemplo, que a população indígena foi vítima de guerra biológica. E isso comprovadamente. Durante o período colonial, como os povos indígenas não tinham defesas, não tinham anticorpos para muitas doenças que já circulavam na Europa, né, os portugueses trazem essa doença para a América. E aí, essa contaminação ela não dá somente de forma acidental pelo contato, até porque não era acidental, né? Os portugueses e os espanhóis estavam colonizando, mas também há registros de contaminação intencional mesmo de povos indígenas, né? Eu trouxe aqui um relato, por exemplo, nos escritos do Padre Anchieta, né, conhecido nos escritos sobre o período colonial, ele diz que de 62 a 63 morreram 30 mil pessoas, entre indígenas e escravos, na Bahia, né? Então, em 2 anos, só na capitania da Bahia, 30 mil pessoas foram mortas somente pela varíola, né? Então, esse é um indicativo dessa guerra biológica. E, inclusive, Cosme, se você me permite também comentar, essa guerra biológica contra os povos indígenas, ela não ocorreu somente no período colonial, né? A Mimi Macedo falou aí nos comentários, né, que na ditadura militar a arma biológica foi muito utilizada.
E é verdade, e eu justamente iria comentar sobre isso, né? Principalmente tendo em vista que ontem nós tínhamos em diversas partes do Brasil, inclusive em Alagoas, né, pessoas pedindo a volta da ditadura militar, do ato institucional número 5, né? E aí, na ditadura militar brasileira, foram mortos aproximadamente 8 mil indígenas. Esse número, até recentemente, não era falado, né? Nós tínhamos poucos registros sobre violência contra povos indígenas durante a ditadura, porque não se tinha documentação. E aí, em 2012, na atuação da Comissão Nacional da Verdade, instituída pela presidenta Dilma Rousseff, a Comissão da Verdade encontrou um conjunto documental que ficou conhecido como Relatório Figueiredo. São aproximadamente 6 mil páginas de documentos que foram juntados por um procurador do DENOX, chamado Jader Figueiredo, e ele juntou relatos orais, fotos, documentos, e entregou para o núcleo administrativo do Brasil na época da ditadura militar. E o Jader, ele falece em circunstâncias até hoje não muito explicadas, né? E o documento desaparece. Pois bem, esse documento ele já está sendo transformado em escritos históricos. Tem um livro que eu queria até compartilhar com os nossos amigos que estão assistindo a live, que chama Brasil, uma biografia. Ele é de uma antropóloga chamada Lilian Schwartz e de uma historiadora chamada Eloise Starling. E é interessante que elas encaram o Brasil como um personagem, fizeram a biografia desse personagem. E aí, quando fala da ditadura, eu vou ler aqui um trecho, elas falam o seguinte, só um instante, elas falam o seguinte sobre as violações de direitos humanos dos povos indígenas durante a ditadura. A Mimi está dizendo que esse livro é muito bom, é uma ótima indicação. É fantástico, ele vem desde a colônia até a redemocratização. Elas falam o seguinte, olha, Figueiredo fez um trabalho de apuração notável. Incluiu relatos de dezenas de testemunhas. Apresentou centenas de documentos e identificou cada uma das violações que encontrou. Assassinatos, prostituição de índias, sevícias, trabalho escravo, apropriação e desvio de recursos do patrimônio indígena. Então, para quem diz que não teve corrupção na ditadura, né? O patrimônio para se trabalhar com os povos indígenas eram desviados. Seu relatório denuncia e comprova a existência de caçadas humanas feitas com metralhadoras e dinamites atiradas de aviões. Inoculação proposital de varíola em populações indígenas isoladas. E doação de açúcar misturado à estricnina, né, que é veneno para matar rato. Mas pensando a contaminação, a guerra biológica, né, na época da ditadura foi inoculado o vírus da varíola em populações indígenas isoladas. Por que isso ocorria? Os militares eles tinham um projeto de integração do território nacional. O grande exemplo disso é a Transamazônica, né, que seria uma rodovia que iria cortar o território amazônico. E muitas vezes esses projetos, esses empreendimentos de integração do território nacional, volta e meia, eles batiam, né? Eles encontravam uma comunidade indígena. E essa comunidade indígena tinha que ser eliminada para dar lugar a esse projeto de integração nacional. Então, tanto essas ações do período colonial, quanto essas mais recentes da história do tempo presente do nosso país, né, na época da ditadura, que é muito recente, do ponto de vista histórico, elas mostram que
a população indígena historicamente foi vítima de colonização e contaminação, foi vítima de guerra biológica. Infelizmente, isso não é muito pautado porque não atinge a sociedade não indígena, né? Então, agora, nesse momento trágico de pandemia, onde todos nós podemos ser eventuais vítimas, essas temáticas passam a ser pautadas com maior intensidade na mídia, por exemplo. O professor Edmilson Sá comentou aqui que oficialmente e estupidamente, porque é uma piada, apenas 434 mortes e desaparecimentos políticos entre 1946 e 1988, dos quais a maioria ocorreu no período da ditadura. E a gente saber disso e de repente assistir a essas manifestações que vêm ocorrendo no Brasil, não apenas ontem, mas nos últimos anos, é muito doloroso encarar isso. Extremamente, né? Extremamente. Inclusive, sobre os mortos e os desaparecidos, né? Esse número tão pequeno oficialmente, o Marcelo Zelic, que ele foi coordenador do grupo Tortura Nunca Mais, né? Ele relata que quando Tortura Nunca Mais começou a atuar e a divulgar os dados, as informações sobre os mortos e desaparecidos, ele recebeu um e-mail de um povo indígena, do povo, me foi a memória agora, mas ele recebeu um e-mail de um povo indígena perguntando: e por que você não divulga os desaparecidos e os mortos indígenas? Né? Ele disse: eu não sabia que existia. Aí ele passou a pesquisar, inclusive o Marcelo Zelic, ele foi o responsável por descobrir o relatório Figueiredo, né, lá no arquivo do Museu do Índio. Então, é muito importante isso para a história do nosso país, esse processo que vem se dando nos últimos anos de fazer essa relação entre ditadura civil-militar e povos indígenas. E as violações do direito humano. Você falando aqui e eu pensando tantas coisas, eu acho que o pessoal que está acompanhando também deve estar refletindo muito sobre esses dados, sobre essas informações. A história do povo Chucuru Cariri, a história dos povos indígenas, é também uma história de muita resistência, né? Resistência identitária, resistência na saúde, porque chegar até aqui é sobreviver ao genocídio biológico, que já foi mencionado, e é muito, muito marcante nesse momento em que estamos vivendo essa hostilidade que alguns profissionais de saúde estão sofrendo por aí. Se a pessoa aparecer com o jaleco, ou aparecer parecendo ser um profissional de saúde, essas pessoas estão correndo o risco de serem agredidas até. Estamos recebendo relatos de que isso vem acontecendo. Então a gente está vendo o que acontece num momento de pânico, num momento de ódio, num momento de desidratação das esperanças. A gente percebe que um determinado grupo profissional está sofrendo hostilidade por aparecer caracterizado com a sua profissão. Isso os índios sofrem constantemente, né? Eu percebo que em Palmeira dos Índios ainda permanece o discurso de negação dos povos indígenas. Eu acho que o índio de Palmeira, todo índio de Palmeira, por mais caracterizado que esteja, já deve ter passado pelo infortúnio de alguém sorrir e perguntar: mas você é índio mesmo? Né? Essa pergunta é muito corriqueira também, né? Então, como é ser índio em Palmeira dos Índios? Como é esse enfrentamento identitário na cidade? Isso, Cosme. Ontem foi o instituído o Dia do Índio, né? E aí nós recebemos, né, diversas homenagens, diversas postagens de políticos parabenizando, muito embora ao decorrer do ano não é bem assim, né? Realmente as pessoas, elas têm um olhar do índio, não só em Palmeira, mas eu acho que a sociedade brasileira, ela perpetuou, ela idealizou o índio,
que é muito voltado à natureza, é muito voltado ao ambiente de floresta. O que isso não é ruim, mas o ruim é achar que todo índio está neste contexto situacional, né? Nós temos sim povos que vivem em região de floresta, mas também temos povos em contexto urbano. Também temos povos com diversas características, né? E são as perguntas bem comuns, né? Você é índio de verdade, né? Tem um parente nosso que diz assim, não, pega aqui para ver se é mentira. Ele pega assim no braço. Aí quando você fala que é índio, as pessoas dizem, eu também sou um pouquinho índio. A minha avó foi pegar dentro de cachorro na mata. É um discurso muito comum. Muito comum, né? Mas enfim, Cosmo, é isso. Eu acho que é viver realmente entre essa negação, né? As pessoas que não aceitam, sobretudo quando é uma cidade em Palmeira dos Índios, como Palmeira dos Índios, que existe uma pauta por demarcação, por regularização fundiária, né? Então as pessoas negam muito a existência indígena. Em Palmeira não tem índio, eles usam telefone, né? O índio está fazendo uma live com o professor Cosme, não é índio. É comum isso. É como se a dinâmica social não fosse uma característica, né, dos grupos humanos, como se o invasor europeu também não tivesse chegado em 1500, os índios de 1500 seriam os mesmos de hoje, né? Pois é, as pessoas querem que o índio seja aquele mesmo de 1500, mas todo mundo acha super normal que o não índio mudou completamente, criou novas tecnologias, novos modos, né? Então o índio ele tem que estar ali congelado em uma bolha onde o tempo passa, né? E para ele não. A lógica seria essa. Pois é. Antes da gente passar para a próxima discussão, no instante o tempo voa, já são 9h37. Deixa eu ver aqui as mensagens do pessoal. O Matheus Barros está dizendo ditadura nunca mais. O Jadir está dizendo que está aprendendo muito conosco. Estamos todos aprendendo juntos. O Washington está dizendo, aí vem uma meia dúzia de pessoas pedir a volta do AI-5. Bom dia para Dani, bom dia para Tamires. Está aqui presente. O Jadir está lembrando, esconder o corpo, enterrar os corpos em vala comum, anônima, sem identidade, faz parte de uma política de apagamento da história dos povos oprimidos. Bom dia, professora Rosa de Lima. Bom dia, Bianca. A Tamira está dizendo, amei desidratação das esperanças, Cosme. Vou parafrasear com hidratação capilar. O Washington está dizendo, está fazendo memória aqui, estudei com Castro na graduação. Tinha gente que questionava o fato dele ser índio e usar tênis da Nike, por exemplo. A visão que se tem do índio são de pessoas que vivem isolados, morando em ocas. O Lucas está dizendo isso aqui, Cássio. A Mimi está dizendo, congelar o índio no passado é negar a história. O Lucas Calixto está lembrando a importância dessa discussão. Bom dia, Lucas. Pois bem, Cássio, nesse momento atual, como você avalia a conjuntura, você como historiador e como indígena? Perfeito, Cosme. Então, eu sempre falo, quando abordo essa temática, que existe uma ação do Estado brasileiro em negar e retirar os direitos indígenas. Então, eu não falo que é unicamente o executivo, porque as pessoas pautam muito o poder executivo, né? Mas eu falo que é uma ação do Estado mesmo. Que os três poderes que compõem o Estado brasileiro, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles empreitaram essa retirada de direitos dos povos indígenas, né? Eles pautam isso. Ontem à noite, pensando o Dia do Índio, as homenagens, né, eu fiz uma pequena postagem dizendo que não era necessário somente dar parabéns pela contribuição do índio para a formação nacional, né? Eu via pessoas postando, do índio a gente aprendeu tal comida, do índio nós aprendemos tal palavra, do índio nós aprendemos o hábito de tomar banho, enfim, todo tipo de coisa. Mas eu pautei isso, né? Que
não é necessário somente lembrar dessa herança indígena, como se fosse algo que ficou no passado e nós herdamos alguma característica, mas falta o hoje também. E aí eu postei uma lembrança, né, de nossa atuação lá na CCJ da Câmara. Nós tivemos lá um grupo de 43 do Cariri fazendo uma atuação política e nós acompanhamos a votação da PEC 343, né, que foi iniciativa do Legislativo, que buscava alterar o artigo 231 da Constituição. Esse artigo, ele diz que as terras demarcadas como indígenas são de usufruto exclusivo dos povos indígenas, né, do respectivo povo que ocupa aquele território. E essa PEC 343, ela alterava para o seguinte: os territórios são de uso exclusivo dos povos indígenas, com exceção de 50% poder ser empregado em parcerias agrícolas, poder ser arrendado, né? Então, era uma tentativa de se retirar o acesso a uma terra já demarcada, que é uma terra que tem uma seguridade jurídica muito grande, né? Essa foi uma das ações do Legislativo na conjuntura atual de tentar retirar direitos indígenas. O Poder Executivo, ele já é declaradamente contrário, né? Ele já foi promessa de campanha eleitoral, por exemplo, né? A promessa que se ganhasse a eleição não iria demarcar nenhum milímetro de terra indígena, né? Essa foi uma promessa de campanha. E o Poder Executivo hoje, no Brasil, ele vem atuando contra os povos. A demarcação, ela tem um processo, né? Feito, por exemplo, pensando as etapas. É feito um laudo antropológico, esse laudo é aprovado pela FUNAI. Quando o presidente da FUNAI aprova, vai para o ministro da Justiça. Quando o ministro da Justiça aprova, né, declara de posse do povo indígena, vai para o gabinete do presidente da República para que ele assine, né, para que ele assine e homologue a terra indígena. Recentemente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, alinhado aos interesses do presidente da República, né, a nossa terra indígena aqui em Palmeira, a terra Chucuru Cariri, ela foi declarada de posse permanente do nosso povo em 2010 pelo ministro da Justiça, né? Então, o próximo passo seria passar para o gabinete do presidente para ele assinar. Nós sabemos que o atual presidente não vai assinar, isso é fato. Mas o ministro da Justiça, ele fez uma ação completamente arbitrária e sem precedente na Constituição. Ele voltou um passo, ele devolveu a nossa terra indígena para a FUNAI, né? Então, esse é mais um exemplo de como vem sendo essa relação da conjuntura política nacional e os povos indígenas. Dentro do judiciário não é diferente. Atualmente existe um grande drama dentro do judiciário brasileiro, não dentro do judiciário, mas que está acontecendo no âmbito do judiciário, envolvendo nós indígenas, que é a tese jurídica do marco temporal. Atualmente, o entendimento jurídico que se tem dos territórios indígenas é uma tese jurídica chamada indiginato, que o direito, o acesso do índio ao seu território, ele é nato, ele é um direito que antecede a própria Constituição do Estado brasileiro. Atualmente circula uma tese chamada marco temporal, que busca substituir o indiginato. Essa tese diz que só tem direito, só tem acesso ao território povos que já estavam em conflito físico ou jurídico por esse território até a data de promulgação da Constituição, né? 5 de outubro de 1988. Qualquer povo indígena que passou... uma ligação aqui, já decidi. Qualquer povo indígena que venha a reivindicar território depois da Constituição já promulgada
esse não teria direito, não seria considerado povo tradicional. Então, o que foi que o STF fez? O STF, ele pegou um caso de uma demarcação indígena, que foi o caso da terra indígena Laclanô, que é do povo Xoclengue, e aplicou repercussão geral. O que significa dizer que o STF vai julgar esse caso, e a partir do que for decidido para esse caso, com efeito cascata, vai ser aplicado a todos os outros. Atualmente no Supremo, só no Supremo, são 54 demarcações judicializadas, né? Então essa matéria, ela está com a relatoria do ministro Edson Fachin, né? O MPF já se manifestou, na época ainda da Raquel Dodge, né? Ela se manifestou dizendo que o que define a tradicionalidade é o logo antropológico, através das técnicas da antropologia, e não um marco temporal pré-estabelecido. Então, a atual conjuntura que eu analiso, Cosme, é essa. Tanto no executivo, no legislativo e no judiciário, nós temos medidas que negam o acesso à terra, né? É o presidente que disse que não vai demarcar nenhum milímetro. É a tese do marco temporal, que diz que povos que se reivindicaram indígenas depois da Constituição não têm acesso. Isso iria prejudicar muito os povos do sertão alagoano, por exemplo. A experiência de reconhecimento étnico no sertão de Alagoas, ela é muito recente, ela vem depois da Constituição, na maioria dos casos. E nós temos também tentativas de transferir a gerência dos territórios do povo indígena para o não índio, como foi o caso dessa PEC 343, que nós derrotamos ela lá. Foi uma votação intensa. Os deputados do nosso campo político, liderados pela deputada Joênia, né, que é a primeira mulher indígena a ocupar o cargo de deputada federal, fizeram um trabalho de articulação incrível, e nós derrotamos essa proposta de arrendar terras indígenas. Mas é isso, meu amigo. Eu vejo como um cenário, uma conjuntura política muito difícil, né? E a nossa relação com essa conjuntura política é de luta, é de estar sempre combatendo ela. A teoria social nos ensina que onde existe poder, existe também resistência. Existe a FUNAI, cuja finalidade é garantir o direito dos povos indígenas. Mas a FUNAI é um braço do Estado, é um braço do governo, é um braço do poder institucionalizado. Então, apesar da existência da FUNAI, existem formas também de garantia de direitos dos povos indígenas protagonizadas pelos próprios índios. Duas delas que eu ouço falar bastante pela proximidade, pela relação de vizinhança com a própria realidade onde eu estou inserido, são a APOIME e a Comissão dos Jovens Chucuru Cariri. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas formas de organização e outras também que eu não citei por ignorância mesmo. Isso, amigo. Eu vou falar primeiro da APOIME, né? Por ser mais antiga. A APOIME, ela é uma sigla, né, que significa Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, em termos de abrangência, é a maior organização indígena do Brasil, porque ela abrange 10 estados da federação. Ela abrange o Nordeste, com exceção do Maranhão. Como o Maranhão tem uma porção da Amazônia brasileira, os povos do Maranhão, eles são organizados em uma organização chamada COIAB, que é Conselho Indígena da Amazônia Brasileira. Eles não participam da APOIME. Então, os demais estados do Nordeste, com exceção do Maranhão, junto com os povos de Minas Gerais e do Espírito Santo, formam essa organização. A APOIME, ela nasceu lá em 1990, né? Ainda com o nome de Comissão Leste e Nordeste, foi o primeiro nome. Era uma comissão que englobava os povos do Leste e do Nordeste, por isso esse nome.
Mas para compreender a criação da Comissão Leste-Nordeste e posteriormente a criação da APOIME, é necessário entender um processo anterior, né, que foi o processo da Assembleia Constituinte. Como se teve notícias de que o Brasil teria uma nova Constituição Federal, iriam se criar novas leis, houve uma articulação muito grande dos povos de garantir que se tivesse um capítulo destinado aos povos indígenas, né? Como não teve nenhum deputado indígena, o deputado indígena que se tinha antes da Constituinte era o Mário Juruna, lá do PDT do Rio de Janeiro. Ele não consegue ser reeleito, então nós indígenas não tivemos nenhum representante direto lá na Assembleia. Primeira vez, não foi? Ele foi o primeiro índio a ser deputado federal e não houve outros. Agora, na última eleição, conseguimos eleger a deputada Joênia, os povos lá de Roraima. Mas, enfim, então houve um movimento muito forte de articulação por fora mesmo para se garantir o capítulo dos índios, né, o artigo 231 e o 232 da Constituição. Mas essa experiência de se ter essa relação de povos diferentes fizeram algumas pessoas da nossa região, algumas lideranças, passarem a ver a necessidade de se organizar. Então, quem foi essas lideranças que criaram o movimento indígena no Nordeste? Eu vou citar algumas pela importância que tiveram. Só um instante ali, Cosmo, acho que eu fiz alguma coisa aqui. Pronto. Então, os idealizadores do movimento indígena no Nordeste, aqui em Alagoas, é tido com a Maninha, né? Maninha Chucuru Cariri. Ela participou dos primeiros diálogos para se criar o movimento indígena no Nordeste. Lá em Sergipe, foi o Girleno Chocó. Em Pernambuco, o cacique Chicão Chucuru. Na Bahia, o Nailton Pataxó. No Ceará, o Dourado Tapeba. E na Paraíba, o Caboclinho Potiguara. Essas lideranças do Nordeste, uma liderança por estado, juntamente com lideranças do leste, de Minas Gerais e do Espírito Santo, passaram a construir o movimento indígena no Nordeste. Inclusive, essas pessoas que eu falei, né, agora o nome, elas são figuras fundamentais para se compreender as lutas populares no Brasil no período contemporâneo, muito embora pouco faladas, né, por pesquisadores que trabalham em movimentos sociais, né, ainda um tanto invisibilizadas. Então, em 90, eles criam essa comissão Leste-Nordeste. E qual era o objetivo dessa comissão? Criar uma rede de solidariedade entre os povos, compartilhar as experiências. E essa rede de solidariedade, ela foi materializada na realização de retomadas, né? A retomada é um instrumento de luta autenticamente do movimento indígena. Por quê? Ela difere das ocupações feitas por outros movimentos que pautam reforma agrária. A retomada, os povos, eles têm consciência que aquela terra era deles, né? Foi tomada durante o processo de colonização, processo de tomada das terras, e agora os povos estão tomando de volta, estão reocupando aquele território. Então, a Comissão Leste-Nordeste, nos anos 90, ela passou a criar as retomadas de forma sistemática. A cada ano se lutava para retomar o território de um povo. Em 92, o povo Chucuru do Urubá, lá de Pernambuco, de Pesqueira, retomou a Pedra d'Água, né? A Pedra d'Água é um espaço sagrado deles. Então, eles iniciaram a retomada deles, recuperando o espaço sagrado. A partir do momento que o espaço sagrado foi retomado, eles passaram a
reocupar e a recuperar seu território. De modo que, dos anos 90 até 2000, o povo Chucuru promoveu 36 retomadas. Então, em 92, se faz a primeira retomada lá, povo Chucuru. 93, os povos fortalecem o povo Carapotó, lá de São Sebastião, é a retomada do Carapotó. Em 94, vem para a Palmeira dos Índios, onde o povo Chucuru Cariri, com o auxílio dos demais povos que formavam a comissão leste e nordeste, retomam duas fazendas, a Fazenda Jiboia e a Fazenda Brejinho, que eram áreas nas imediações da Mata da Cafurna. Então a pauta sempre era essa, recuperar o território, né? E todos os outros povos da região iam auxiliar aquele povo, mandavam representantes para fortalecer a retomada. E aí em 95, né, 5 anos depois da criação, a Comissão Leste e Nordeste, ela vê a necessidade de se institucionalizar, né? A Comissão Leste e Nordeste era apenas um coletivo, ela não era institucionalizada, ela não tinha um CNPJ, por exemplo. Mas aí em 95, essas lideranças, elas viram a necessidade de institucionalizar-se, né? De criar um CNPJ, inclusive, para captar recursos de projetos, de países vizinhos, de algumas embaixadas, né? Então, a Comissão Leste e Nordeste, em 95, ela é institucionalizada como a POIME, e tem o nome que leva até hoje, mas sempre com essa pauta, a recuperação dos territórios, né? A Madeleine perguntou sobre o CIMI, né? O Conselho Indigenista Missionário, que é um organismo da CNBB, né? O CIMI, desde sua criação, lá nos anos 70, ele está sempre dialogando com os povos, sempre auxiliando. Apesar de ser uma instituição religiosa, o CIMI ele não busca a evangelização, né? São missionários que prestam auxílio jurídico, político mesmo, na luta pelos territórios. E em todo esse processo de organização, o CIMI esteve presente nas retomadas, né? Em todos os momentos, inclusive antes de nós iniciarmos nossa live, um missionário do CIMI entrou em contato comigo, pedindo para fazer um levantamento de famílias indígenas que estejam sem materiais de limpeza básicos para combater a pandemia, né? Pois o CIMI quer contemplar essas famílias com algum material do tipo. Então, enfim, o CIMI tem sempre esta ação de parceria conosco. Eu acho que sobre a POIME era isso, Cosme. Ficou alguma dúvida? Ô Cássio, pelo tempo, a nossa live está prestes a acabar. Mas se ela acabar assim de repente, eu vou chamar você novamente para a gente concluir o nosso último tema, para não ficar incompleto o nosso bate-papo. Enquanto isso, o professor Edmilson está dizendo que são reconhecidos, segundo o artigo 231 da Constituição, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ele disse que tem que mudar a Constituição. Ele disse: estudei direito indígena e debatemos muito sobre essa temática, terras tradicionalmente ocupadas, memoriais e imemoriais. Acho que é uma terminologia que abrange mais, né? Ele acrescenta que, sabe o que mais me incomodava? Estudar e debater direito indígena sem nenhuma representatividade. Por mais que quiséssemos, tinham a melhor das boas vontades, se é que posso assim me expressar. A Mimi está dizendo: bate-papo de excelência. Eu acho que vai acabar a qualquer momento, mas aí a gente vai chamar novamente a live. Tem um limite de 1 hora, né, Cosme? 1 hora. Você vê, a gente estava falando sobre isso, né? A conversa desenrola tão bem que, 28, 27, que o tempo no instante passa. Vai acabar a qualquer momento e a gente convida todo mundo para continuar o nosso último tema nessa conversa nesta manhã. Então, continuando a nossa live, você estava falando sobre as formas de resistência do povo indígena diante das tentativas de
de negação de direitos que historicamente são implementadas. Mas ainda ficou faltando a Comissão de Jovens Chucuru Cariri. Isso, é verdade, amigo. Bom, a Comissão de Jovens Chucuru Cariri, nós criamos ela no ano de 2017, lá na aldeia Coité, aqui do nosso povo, né, uma das nossas aldeias. E a proposta foi estabelecer uma instância de organização e deliberação, né, um coletivo de jovens indígenas, que pautasse a política entre a juventude, porque nós passamos a ver a verdade de formar novas lideranças, né? E, inclusive, no nosso diálogo com outros movimentos sociais, é uma coisa que eles pautam, a dificuldade de se estabelecer novas lideranças, né? Eu pude conversar com algumas lideranças sindicais e é uma preocupação deles a dificuldade de ter lideranças jovens nos sindicatos, né? De se estabelecer novos líderes sindicais. E eles parabenizam muito o movimento indígena, que vem conseguindo estabelecer essa relação com a juventude. Então, aqui em Chucuru Cariri, nós temos a nossa comissão de jovens, né? Em Pernambuco, tem a COGIP, que é a Comissão da Juventude Indígena de Pernambuco. Nos mais diversos povos da região Nordeste, vêm ocorrendo organizações de juventudes, né? Então, em um contexto como esse, de retirada de direitos, de ameaça aos direitos já conseguidos, é muito importante trazer a juventude para a luta. E aí, nós fazemos reuniões durante todo o ano, estamos desenvolvendo ações, e uma vez por ano, em outubro, nós fazemos nosso encontro, o Encontro da Juventude Chucuru Cariri, onde é um momento onde, digamos assim, é o ápice do nosso trabalho de organização da juventude. O Ailton Krenak, que foi uma figura também histórica no processo de construção do capítulo dos índios na Constituição, ele tem uma imagem que entrou para a história, que é de ele se pintando no Congresso Nacional, durante uma das sessões da Assembleia Nacional Constituinte. E ele é autor desse livro recente, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É uma leitura recomendada. Eu faço a recomendação especial aos nossos alunos do Campus Batalha para informá-los que na nossa biblioteca temos um exemplar disponível. Então, assim que a gente sair desse isolamento, não deixem de procurar na biblioteca, procurar a Cristina, procurar o Sanderson, para dar uma lida na obra desse filósofo indígena, Ailton Krenak. E nessa obra ele cita uma perspectiva que vem sendo assumida pelos povos indígenas mais recentemente, que caracteriza a organização e a mística contemporânea dos povos indígenas, que é o bem viver. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva. Isso, Cosmo, seria o bem viver para nós aqui no Brasil, né? O bom viver lá no Equador, o viver bem na Bolívia, enfim, existem essas variações, mas todas representam uma perspectiva indígena de sociedade, né? O bem viver, ele critica tanto as propostas de capitalismo quanto de socialismo, porque seriam propostas que pautam, de um modo ou de outro, talvez de forma mais ou menos intensa, pautam o extrativismo da natureza, né? Pautam essa relação predatória com a natureza. Então, o bem viver, ele é um modo de vida que supera o extrativismo e que se estabelece uma relação de respeito com a natureza, né? Os povos do Equador, que estão talvez em uma situação de organização indígena mais intensa, inclusive ele já tem um partido político indígena, então isso facilita a circulação nesse meio legislativo, executivo, enfim. Ainda houve uma constituição muito recente no Equador, que foi a Constituição de 2008. E nessa Constituição de 2008, tendo em vista o debate em torno do bem viver, a natureza foi
ganhou status de sujeito de direito. Foi a primeira Constituição que reconheceu os direitos da natureza. Nós pautamos muito e de forma justa, coerente, os direitos humanos, né? Precisamos pautar no momento que vivemos. Mas muito pouco ou quase ninguém aqui no Brasil pauta os direitos da natureza. E o bem viver preza por esses direitos da natureza. Então, todo o debate dos povos indígenas, toda a pressão do movimento ambientalista fez com que em 2008, no Equador, tendo em vista a perspectiva do bem viver, fosse reconhecida a natureza como um sujeito de direito. Eu vou ler aqui o artigo 72 da Constituição do Equador, que eu trouxe aqui para a gente refletir. O artigo 72 da Constituição do Equador diz o seguinte: a natureza, ou Pachamama, né, a pátria-mãe, a mãe-terra, onde se reproduz e se realiza a vida, tem direito a que se respeite integralmente sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estruturas, funções e processos evolutivos, né? Então, inclusive, lá no Equador já houve vários casos de se estar fazendo uma obra, uma rodovia, de se estar abrindo um canal de irrigação, por exemplo, e de repente aquela obra ser embargada, ser imediatamente paralisada, porque se compreendeu que os direitos da natureza não estavam sendo respeitados, não se estava se dando espaço para a regeneração do seu ciclo. Então, enfim, o bem viver, essa perspectiva indígena de vida, né, onde se pauta o respeito pela natureza, se pauta essa relação de respeito à ecologia. Acredito que vem se tendo uma colaboração muito grande, inclusive por essa perspectiva do bem viver, ou do viver bem, né? Pelos escritos do Papa Francisco, quando ele diz que tudo está conectado, que nós vivemos em uma ecologia integral, que nós estamos em uma casa comum. Que eu ia citar exatamente isso. Eu estava aqui lembrando que se cruza com os documentos, e sobretudo a Laudato Si, do Papa Francisco, né? Está lá presente essa perspectiva. Isso. Então é isso, meu amigo. É uma perspectiva latina, né? Uma perspectiva latina dos povos indígenas e também não indígenas que estão aderindo a esse movimento, que buscam construir uma sociedade que não vá a caminho da destruição, porque o caminho que nós estamos, né, é o caminho para o fim do mundo. Talvez não o fim do mundo, mas talvez da humanidade, né? Se continuar se emitindo cada vez mais gases poluentes, cada vez nós explorarmos mais a natureza, né? Então, o bem viver é essa possibilidade que foi forjada por pensadores indígenas. Voltando a citar o Krenak, ele diz que dentro dessa perspectiva, que é uma cosmovisão, né, uma forma de enxergar o mundo, a natureza, que é completamente distinta, como você falou, das diversas perspectivas políticas que já tiveram alguma hegemonia no mundo. Ele vai dizer que, na visão dos povos indígenas, a terra é um ser, é um antepassado, é uma ligação de parentesco. Os índios no Brasil se consideram parentes todos, né, e se tratam assim, parente, parenta. E esse parentesco, segundo a obra do Krenak, se estende a uma pedra, a uma montanha, a uma árvore, né? Não são recursos, não são elementos a serem explorados, mas são a fonte de vida e fonte de dignidade e de reconhecimento. É isso que ele sugere, e a gente experimenta isso quando tem contato com os povos indígenas, de modo geral. A religião é um traço cultural muito marcante. E eu acho que isso também, de certa forma, como toda perspectiva religiosa e de uma cultura distinta, exerce um certo fascínio. A gente sabe que falar disso é muito delicado, mas eu queria que dentro das possibilidades e limites você falasse um pouco da experiência religiosa Chucuru Cariri. Isso, Cosme. Eu confesso que eu não sou muito religioso, a minha atuação é mais no campo político mesmo, mas isso é completamente perceptível, né?
a religiosidade indígena e as demais características do modo de vida, eles vão de encontro a essa perspectiva ela promove o respeito à natureza, né? Inclusive, por exemplo, aqui na Fazenda Canto, nós temos um coletivo de produção, né? Ele acaba até esquecendo de falar, que é o coletivo de produção Bem Viver. É um grupo de famílias que produz coletivamente de forma agroecológica, né? Estamos tentando orgânico agora, mas para ser orgânico tem toda uma burocracia, tem que ter um certificado, mas é uma produção de alimentos agroecológicos, né? Mas é isso. Então a religiosidade indígena ela segue o mesmo sentido. Se a terra faz parte de você, se você está ligado à terra, se ele é um ser vivo, não há sentido nenhum em agredi-la, em explorá-la, em colocar veneno para produzir, né? Essa é a perspectiva. Pessoal, aqui tá o Jadir, acho que foi a Madeleine Delfino. Lembraram que a obra do Krenak está livre para baixar em várias plataformas de venda, como a Amazon, Google, etc. A Madeleine está dizendo que a Amazon disponibilizou um dos livros dele falando até sobre a Covid e está gratuito. Então, não percam essa oportunidade de ter acesso a um dos filósofos indígenas importantes brasileiros, que é o Krenak, Ailton Krenak. Depois você joguem no Google Ailton Krenak, que deve aparecer em imagens a cena icônica dele se pintando no Congresso Nacional. Acho que é uma das mais representativas da luta indígena das últimas décadas. Isso. Eu vou aproveitar e dar bom dia para a Joana, para a turma do curso técnico em agroindústria, o perfil está aqui presente, a Claudicélia Curvelo, a Gabi, a Tainara Reis, pantoeletricista, Eliane dos Santos, Sinha Zezé novamente, bom dia, Cleverton Nascimento, bom dia, Abraão, é um prazer estar com vocês aqui e a gente já vai encerrando, né, caminhando para o fim dessa nossa conversa. Eu acho que se deixasse a gente conversava a manhã toda, né? Mas tem ali uma pia de prato para lavar ainda, sabe como é? Home office. A gente tenta manter os trabalhos, as atividades institucionais, e essa live está fazendo parte. Para quem chegou agora, essa live é parte da Semana dos Povos Indígenas, realizada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Instituto Federal de Alagoas, o IFAL Campus Batalha. Nós estamos realizando essa live através do meu perfil, porque o NEABIM ainda não tem um perfil próprio. Então, por uma questão de encaminhamento e tendo em vista a necessidade de a gente não deixar de falar de temas importantes e aproveitando dos mecanismos digitais para isso, a gente está celebrando e tivemos como primeiro convidado o professor e historiador Cássio Júnior Chucuru Cariri, do povo Chucuru Cariri de Palmeira dos Índios, e amanhã nós daremos prosseguimento à nossa semana. Amanhã nós teremos às 16h um bate-papo com a Daiane Sá Chucuru Cariri sobre juventude indígena e ativismo. Na quarta-feira, às 19h, nós teremos uma conversa sobre os desafios dos profissionais de saúde indígena diante da pandemia de Covid-19 com a enfermeira Ita Jaciara Chucuru Cariri. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre a espiritualidade indígena diante da pandemia, com o jovem Uiraquitã Jiripancó, dos povos indígenas do sertão de Alagoas. Ô Cássio, quantos povos indígenas nós temos em Alagoas? São 12 povos. 12 povos. Tem assim de cabeça? Deixa eu ver se eu lembro. Chucuri Cariri, Cariri Chocó, Vassucocal, Tinguibotó, Carapotó, Aconã, Jiripancó, Catoquim, Caruazu, Calancó, Coiupancá e Pancararu de Delmiro Gouveia. Eita! E no sertão, quantos desses povos são do sertão, já que você falou em Delmiro? Bom, do sertão são Jiripancó, Catoquim, Coiupancá,
Caruazu e Pancararu. São 5 povos. Assim, no mapa mental que você possa ter na cabeça, a gente vê essa concentração de povos mais em que região de Alagoas? Zona da Mata, Agreste, Sertão? Como é essa presença? Ali na região mais à mata, né, nós temos só o Baçu-Cocal, lá em Joaquim Gomes, né, mais próximo a Maceió. Aqui no Agreste nós temos Chucurucariri e Tinguibotó e Carapotó. Lá no Baixo São Francisco nós temos Cariri, Chocó e Aconã. E a maior parte dos povos estão realmente no sertão, assim, pensando por região. Esse dado é importantíssimo, porque nós estamos localizados no sertão da Bacia Leiteira, né? Batalha é um polo da Bacia Leiteira, e nós temos as reminiscências indígenas, como em todo o Brasil, nos nomes dos lugares, né? Você estava falando da sua reflexão sobre as homenagens que se fazem ao índio e a questão de se reconhecer como indígena porque nós herdamos tal comida ou tal nome e tal. Mas quando a gente pensa assim, por exemplo, no estado de Alagoas, nos nomes dos lugares, a gente percebe uma certa esquizofrenia, né? Porque Maceió é nome indígena, né? Maragogi, Japaratinga, Ibateguara, Igaci, Taquarana, deixa eu ver o que mais, Traipu, Isso. Pariconha, que mais? São muitos municípios, são muitas cidades que preservam a presença indígena no seu nome, né? Você chega em São Miguel dos Campos, tudo é Caeté, usina Caeté, açúcar Caeté, restaurante Caeté, pousada Caeté, você só não pode ser um Caeté, né? Aí é onde reside a nossa esquizofrenia, né? Todo o estado de Alagoas tem nos nomes dos municípios a marca da presença indígena, mas todo mundo questiona porque índio quer tanta terra, né? É verdade, Cosmo. Eu comparo também muito, né, com a questão do próprio ser negro em Alagoas, né? Você tem o aeroporto Zumbi dos Palmares, o palácio Zumbi dos Palmares, né? A comenda Zumbi dos Palmares, mas qual espaço o negro tem em Alagoas hoje, né? E assim a questão indígena, concordo plenamente. Eu acho que tem que sair do campo unicamente da homenagem, dar um nome, uma medalha e partir para ações práticas que busquem atender às demandas desses povos. E você vê o que é cruel. E quando a gente compara essas homenagens que se fazem, por exemplo, em Alagoas, deu-se homenagem a Zumbi, né, que é a maior liderança, do maior quilombo que já existiu no território brasileiro, que foi localizado em Alagoas, entre Alagoas e Pernambuco. Mas quando a gente compara as outras homenagens, por exemplo, você visita em Alagoas o Palácio República dos Palmares. Aí você pega um voo no aeroporto Zumbi dos Palmares, vai lá para São Paulo, desce em Guarulhos. Ou então, como é o nome do outro aeroporto? Congonhas. E vai para o Palácio dos Bandeirantes, olha só, o Palácio do Governo de São Paulo faz homenagem aos bandeirantes que de lá partiram para matar povo indígena e quilombola aqui em Alagoas, né? Então são sinais da nossa esquizofrenia. E já que a gente está falando de esquizofrenia, uma coisa que eu percebi quando estudava os povos indígenas urbanos foi que muitas pessoas tinham alguma patologia de ordem mental e que precisava tomar algum remédio controlado. Crianças, jovens, adultos. Não variava muito, mas o que os reunia num grande grupo que dependia desse tipo de medicamento era o fato de serem índios urbanos. Então, uma explicação sociológica que a gente encontrou para o surgimento dessas patologias entre essas pessoas foi o fato de que, se você é índio porque tem uma descendência.
porque é filho, neto de povos indígenas, né? Mas não é índio porque você agora mora na cidade, na área urbana. Você é índio porque você sabe o funcionamento de um chá, como preparar um chá de determinada erva para determinado mal que lhe aflige. Mas não é mais índio porque você, se tiver uma dor de cabeça mais séria, você vai bater no hospital. Você é índio porque você sabe fazer um colar indígena, sabe fazer um artesanato. Mas não é mais porque assiste televisão e usa celular. Nesse jogo de ser e não ser, a pessoa enlouquece. A pessoa fica, né, com as ideias meio perturbadas. E como é que você encara esse processo de violência simbólica, né? Aproveitando também que tem mais gente entrando aí, a gente aproveita e retoma também elementos que já abordamos, só para revisar. Isso, Cosmo. Recentemente eu passei a ter um maior contato com os parentes desaldeados. Eu estou tendo uma relação muito boa de colaboração com os parentes que estão ali no bairro da maçonaria, né? Inclusive eles volta e meia falam do amigo de forma muito boa, né? Falam da amizade. E realmente é isso. Eu percebo que eles estarem quase que de forma coercitiva em uma região urbana, justamente pela não demarcação, pela falta de terra, é algo muito ruim. Volta e meia eles falam da vontade de estar no contexto de aldeia, de estar em um contexto mais rural, que são agricultores, mas não podem fazer roça porque não tem terra, né? Sabem fazer chá, sabem fazer esses remédios da natureza, mas não tem a planta que eles precisam no contexto urbano. Então tudo isso coloca essas pessoas em uma situação de negação muito grande, de uma violência simbólica. Gente, já está quase dando meia hora a mais do que a gente previu na nossa live. Eu quero agradecer a todos vocês por terem participado. Essa conversa foi muito enriquecedora mesmo. A professora Pastora está aqui lamentando, perdeu boa parte, mas a gente vai deixar salvo aqui nos stories e eu vou dar um jeito de baixar para disponibilizar também no YouTube, porque afinal isso é memória das atividades do NEABIM e tem que estar disponível para o nosso público, né? Sobretudo os estudantes do IFAL Campus Batalha, que são o nosso público-alvo, apesar de que o fato de a gente realizar numa mídia digital tão acessível possibilita que essa discussão se estenda para mais gente, que traz muita contribuição interessante. A Madeleine Delfino está aqui falando. Fala sobre o projeto que existe aqui no nosso estado que lucra com a cultura indígena pelo empresário e professor que se utiliza do modo de vida de vocês para dizer que todos são índios. É um assunto polêmico. A Nicole está dizendo, aproveita o tempo da live, isso, depois a gente lava os pratos. Fiquei curiosa com o comentário de Madeleine Delfino, porque também me chama a atenção a atuação de algumas lideranças. Então, gente, obviamente a cultura indígena, ela, como acho que qualquer cultura, ela pode ser objeto de folclorização, né? Claro que nós combatemos esse tipo de postura que tenta nos colocar como folclore brasileiro, quase que isso, né? Nós sempre nos posicionamos como sujeitos ativos, né, da história, como sujeitos que estamos lutando pela garantia de direitos, que fazemos parte das lutas sociais contemporâneas, né? Eu acho que seria isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? A Thaisa está dizendo, obrigada pela live maravilhosa. Um abraço para Ricardo Leão, Suzane, um grande abraço, Poliana Oliveira, Samuel, Maria Eduarda, Marta Maria, Ramile, Jéssica Torres. A Cauane está dizendo parabéns, Cássio, orgulho para todos nós. Érica Oliveira, parabéns, Cássio. A Mimi está dizendo que amanhã estará de volta por aqui. Todo mundo está convidado a participar. Serão todos muito bem-vindos. Bom dia, Claudicélia Curvelo. Bom dia para todos vocês. Muito obrigado pela participação. Bom dia, Judilane, que entrou agora, mas a gente anuncia que a live vai estar disponível nos nossos stories. Bom dia para todos vocês. Cássio,
Eu quero agradecer em nome do NEABI, do IFAL Campus Batalha. Queremos dizer que após esse período passar, quando a gente sair desse isolamento, você já está de antemão convidado para visitar o nosso campus e falar diretamente com os nossos estudantes, para a gente conversar, finalmente nos encontrar e nos abraçar. Com certeza. Cosmo, posso fazer umas considerações finais? Fique à vontade. Eu queria fazer também uma indicação de um texto para quem tiver interesse, né? O amigo indicou o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Do Ailton Krenak, e um outro livro em perspectiva semelhante, né? Que é a visão de um povo sobre o caminho que a humanidade está tomando, é o livro A Queda do Céu, né? A Queda do Céu, do Davi Copenaua, que é um xamã Yanomami, né? Então ele narra como esse caminho, né, esse freio que a humanidade está tomando, caso não cesse esses ataques à natureza, né? Então é uma leitura também importante nesse sentido. Ele narra, né, como uma profecia apocalíptica do povo Yanomami de como o céu cairia, né, caso, enfim, esses acontecimentos em relação à natureza continuem. Mas no mais eu gostaria de agradecer a você primeiramente pelo convite, né, e a todos os alunos do IFAL Batalha que acompanharam, e também pelos meus amigos da época da faculdade, né, o Washington, o Lucas lá da Uneal Arapiraca, a Cris, né, amigos aqui de Palmeira, o Elias participou também, o professor Edmilson, meu grande professor no ensino médio e hoje um colega de profissão, enfim, todos que estiveram aqui na nossa live, né. Desculpa. Já deve estar pedindo indicação de doc, de filme. Filme? Tem que ter assim, coragem para não chorar, mas um filme importante de ser visto, Martírio. Narra a luta do povo Guarani, né? O filme Martírio, um documentário muito bom. Deixa eu ver aqui mais o Emerson também teve na live, né? O Emerson defendeu recentemente uma dissertação lá no Museu Nacional sobre o nosso povo. Brevemente vai estar disponível, uma importante contribuição. E é isso, meu muito obrigado a todos que acompanharam, né, e essa nossa live. Foi muito boa. O Cosme me falou que 1 hora parecia muito, mas ia ser rápido na conversa. Realmente, foi 1h30 e foi muito rápido. E eu acho que a gente, se deixasse, teria conversa para o dia inteiro, né? Mas vamos, como se diz, como a gente aprende com os povos indígenas, realmente, tem sempre que deixar um pontinho aberto, um quesinho de mistério, que é para atrair as expectativas e manter a galera pensando. A Madeleine está dizendo, Jadir para todos, no site do Sesc TV existem 2 projetos com vários docs indígenas, inclusive produzido por indígenas também. Fica aí a dica, nós vamos deixar os stories disponíveis, aliás, essa live disponível nos stories, vou dar um jeito de também baixar para deixar disponível através do YouTube. Mais uma vez, Cássio, e a todos, muito obrigado, e amanhã a gente continua a Semana dos Povos Indígenas, promovida pelo NEABI do IFAL Campus Batalha. Até lá. Valeu, Cosme. Um abraço a todos. Oh.